É possível ser racional, usar a razão quando se está escolhendo com quem se relacionar? Eu gosto de contar histórias aqui quando eu faço um vídeo para vocês, e principalmente minhas histórias, porque são delas que eu extraio os aprendizados e algumas reflexões para a vida, para o trabalho. É o campo da minha prática, é o campo da minha vivência pessoal, profissional, que eu trago aqui para fundamentar as discussões, para fundamentar a nossa conversa, o nosso diálogo, sabe? O que eu exponho a você. E não necessariamente só fruto de um estudo, de uma teoria filosófica, psicológica, de um livro, enfim. É a junção de tudo o que eu estudei, assim como da minha prática. Então você já sabe, conversa comigo, deixa sua opinião, sua experiência. Eu quero saber o que você pensa sobre esse diálogo que nós estamos construindo aqui. É assim que eu vejo, é um diálogo. Vygotsky já dizia que o saber que não vem da experiência não é realmente o saber. Então, é realmente necessário que a gente discuta sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo, o que a gente está aprendendo, né? A nossa experiência, ela é muito valiosa nesse campo das nossas discussões e principalmente nesse contexto de relacionamento amoroso, que é o nosso assunto aqui. Então, você já sabe que aqui nós discutimos sobre relacionamento amoroso, nossos pensamentos, nossos comportamentos, as nossas escolhas e as consequências das nossas escolhas e principalmente sobre a possibilidade de encontrar um amor parceiro para uma vida feliz. Hoje eu quero te contar então algumas histórias e a primeira delas é a seguinte. Primeira história de hoje. Alguns anos atrás, para ser mais assim específica, há 6 anos atrás, eu fui me queixar para uma das minhas irmãs que eu estava num relacionamento, eu tinha um namoro que ele era meio morno, sabe? E ele não tinha assim aquela euforia que eu estava acostumada quando eu pensava em um relacionamento. E aqui eu não tô dizendo assim de sexo, eu tô falando de uau, de querer estar junto, de engajamento, sabe? Essa vontade gostosa de estar junto com o seu parceiro, principalmente nesse início, que a gente sabe que é mais ou menos assim. Então, nesse sentido, a minha irmã falou o seguinte... Olha só, é a resposta que a minha irmã me deu naquela situação. Relacionamento é assim... É calmaria, não é explosão. Fica aqui, fica com essa história aqui que eu já volto nessa história mais tarde. A segunda história que eu quero te contar é... Durante os meus cursos eu trabalho com desenvolvimento pessoal, com desenvolvimento gerencial. Então quando eu abordo esse assunto de valores, que se você já assistiu meus vídeos, você observou que eu sempre bato em cima da questão dos valores, dos nossos valores fundamentais, aqueles que orientam a nossa atuação, a sua ação, que orientam a sua escolha, que te motivam a realizar algo. Eu gosto sempre de contar uma história de quando eu escolhi o meu marido, né? Como eu avaliei e como eu escolhi com quem me casar. E nos cursos, né? Nos trabalhos que eu faço, sempre quando eu conto essa história, uma amiga que trabalha comigo, que também é coach, sempre no final da minha fala ela comenta assim, quanta racionalidade na área amorosa, né? Quanta racionalidade na área dos sentimentos. Final da história, mais tarde eu volto nela. Mas eu te pergunto, o que você acha disso? O que você acha sobre essas duas histórias que eu te contei? Agora eu vou teorizar um pouquinho, só um pouquinho, para explicar essas duas histórias que eu te contei. Não é pretensão minha te dar uma aula profunda sobre emoções e sentimentos, porque isso é bastante complexo e muitas pessoas complicam ainda mais. Mas eu quero aqui só fazer uma pincelada para a gente entender o que é isso e como impacta na gente, como impacta nas nossas decisões e como nós podemos lidar
com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, para que não cause tanto problema, digamos assim. Olha só, tem um pesquisador que eu gosto muito de acompanhar, que é o Pedro Calabres. Ele é pesquisador, professor na área de neurociência. Ele diz o seguinte: paixão, olha só, o conceito dele de paixão. Paixão é um estado de demência temporária, onde você mergulha de cabeça, onde a gente mergulha de cabeça e tem menos condições de tomar decisões conscientes. Olha só que definição linda. Faz sentido para você? Já passou por alguma situação parecida com essa? Para mim faz todo sentido. O que é paixão para você? Quando você pensa numa pessoa apaixonada, quando você para refletir sobre situações que você julgou estar apaixonado, como que você explica a paixão? Qual é o conceito para você de paixão? Para mim, a paixão é essa coisa gostosa mesmo, onde a gente fica cheio de energia, de motivação. Às vezes a gente nem tem fome, não é verdade? A gente fica pensando o tempo todo na pessoa. Você está no trabalho, você está em casa, está fazendo qualquer coisa, involuntariamente você se pega pensando na pessoa, sabe? Parece que ela está ali nos seus pensamentos o tempo inteiro e às vezes até atrapalha você se concentrar. Vamos entender um pouquinho, vamos dialogar sobre o que é paixão e sobre o que é amor, para a gente entender um pouquinho as emoções e os sentimentos. Então, esse mesmo pesquisador que eu te falei, o Pedro Calabres, ele explica o amor em duas fases. Primeira fase, o amor apaixonado, que é o que nós chamamos de paixão, e segundo, é o amor companheiro, e que daí eu peço até para você refletir sobre qual é o conceito que você tem de amor. Mas mais daqui a pouco a gente volta a conversar sobre isso aí. Mas vamos agora refletir sobre esse primeiro estágio, que é dado o nome de paixão. Vamos tomar esse conceito, a paixão, como um estado emocional. Primeira coisa, vamos entender o que são as emoções. Você já deve ter ouvido falar e talvez você tenha aí um conceito para você do que são as emoções. Então, assim, de uma maneira muito simplificada, emoção são algumas respostas automáticas. Por que automáticas? Porque nós não controlamos. Como assim? Quando acontece alguma coisa que eu sinto um tremor, um calafrio, uma palidez, sabe, a vista escurece e tal, sobe aquela energia, eu fico com calor ou com frio, pode acontecer. Então essas e outras emoções a gente sente no corpo e a gente não controla. Diante de uma situação que acontece com a gente, que pode acontecer no nosso dia a dia e acontece frequentemente, então diante de um estímulo externo que nós recebemos, a nossa mente manda informação para o nosso corpo e o nosso corpo ele tem algumas reações que são assim instantâneas. Então olha só, quando acontece algo, o cérebro faz uma leitura daquilo e de acordo com o padrão emocional que você tem, a sua mente sinaliza para o seu corpo para que você se adapte àquela situação que você está passando ali. Então, para fazer frente, né, para ter condições de agir rapidamente diante daquilo que está acontecendo. E assim, essa situação, ela acontece desde o início do ser humano. Lá no início, então, nos tempos antigos, os desafios pelos quais o ser humano passava, eles eram bem diferentes do que nós passamos hoje. Antigamente, quais eram os riscos, quais eram os desafios de um homem? Era enfrentar um animal, né? Era ser ameaçado por um animal. E hoje, quais são alguns tipos de desafios, de riscos que nós corremos no nosso dia a dia? Às vezes é sofrer um assalto, é bater um carro, né? Ter um problema no trânsito, é ser questionado em uma relação, em um trabalho, um negócio não dá certo. Então, hoje nós estamos diante de situações que são bem diferentes do que acontecia
para o homem lá nos primórdios do ser humano, então lá no início. Mas a sistemática é a mesma, acontecia naquela época e continua acontecendo porque isso é um mecanismo de nós nos defendermos, de nós estarmos preparados para agir. Então, o cérebro ele manda uma mensagem com a finalidade de te proteger, de te preparar para agir. Aí você pode me falar, Rose, me dá alguns exemplos de emoção. Olha só, tem várias. Vou dar um exemplo do medo. Você está caminhando em uma rua escura à noite, né, durante a madrugada, você está sozinho e de repente você ouve passos, sabe? Parece que como se tivesse alguém vindo na sua direção. E aí é natural que você sinta medo nessa situação. Então, quando você sente medo, você vai sentir no seu corpo a reação desse medo. E esse medo ele vai te preparar para fazer algo. Às vezes é fugir e às vezes é enfrentar. Então depende muito da pessoa. Mas essa situação, diante de uma leitura que o seu cérebro faz, ela te prepara para ter uma ação diante disso. Então, outros exemplos de emoção. A surpresa, a raiva, a tristeza, a alegria. Tudo isso são emoções, são tipos de emoções que nós temos e mais algumas outras. E ainda, conforme a psicologia, o amor também é uma emoção. Por que o amor é uma emoção? Porque desde bebê, mesmo antes da gente ter condições de entender as coisas, sabe? Antes de ter uma formação, um entendimento de como funcionam as coisas mesmo, nós sentimos o amor. Mas guarda esse conceito, guarda essa associação do amor como uma emoção, que mais daqui a pouco a gente volta a discutir isso aí. Então olha só, olha que curioso, voltando para a questão da emoção. O que dispara uma emoção em mim, não necessariamente dispara uma emoção em você. A forma que nós reagimos, que o nosso corpo, que a nossa mente faz a leitura e que o nosso corpo reage diante das situações, isso está tudo relacionado a alguns padrões emocionais, padrões mentais, que começaram a ser moldados em nós desde quando nós estávamos no útero da nossa mãe. Então, os nossos padrões emocionais diz respeito à nossa percepção, diz respeito à nossa forma de pensar sobre as coisas, e nós já discutimos outras vezes que cada um percebe as mesmas situações de maneira diferente. Então, eu gosto de, trazendo para o exemplo do medo, eu gosto sempre de usar um exemplo que um aluno, certa vez em um curso de comunicação, em um curso de oratória, ele me trouxe. Nós estávamos discutindo sobre o medo e ele falou o seguinte, Rose, é verdade, essa questão do risco, o risco ele nem sempre existe. É o nosso cérebro que interpreta isso conforme os nossos aprendizados. Olha que rico isso. Então, o que às vezes representa risco para você, não representa risco para mim ou para outras pessoas. Ele contou um exemplo para contextualizar isso. Conforme ele estava de férias, né, com a família, e aí ele foi em um desses clubes aquáticos, sabe? E lá tinha um tobogã. Tobogã, desses negócios tal, grandão, que você desce assim, enfim. Você sabe, pensa aí. E aí, diz ele que o filho dele, que tinha mais ou menos uns 6 anos, subiu no tobogã e falou, vamos pai. E aí, quando chegou lá em cima, o menino simplesmente falou, vamos pai, e já desceu. E desceu no tobogã e diz ele que pensou, e agora? O que eu vou dizer para o meu filho se eu não descer? Eu vou falar para ele que é perigoso? Ele desceu, não aconteceu nada. Eu vou falar para ele que eu estou com medo? Como que eu vou explicar para o meu filho por que ele desceu? Para ele foi algo natural isso e eu não consegui fazer isso. Então assim, sem criar polêmica sobre o exemplo, se é realmente arriscado ou se não é arriscado, o que eu quero que você entenda aqui nesse exemplo é que o nosso cérebro, ele faz a parte dele, fazendo essa leitura do que está impresso nele. Então, de acordo com aquele padrão
que nós desenvolvemos desde o início lá, e é o cérebro primitivo, desde quando o nosso cérebro, o cérebro do homem foi configurado, ele já veio com essas impressões do que oferece risco e do que não é risco, né? Quais são as referências de risco, mas de acordo com o nosso desenvolvimento, cada um vai tendo uma clareza disso, uma impressão do que é risco, e é risco para uns, não necessariamente é risco para as outras pessoas. Então, sobre esse conceito, né? Cada um tem a sua definição de acordo com o seu desenvolvimento. Então, as nossas emoções, elas são extremamente importantes, tanto as emoções negativas quanto as emoções positivas. Então, que emoção negativa você pode me dar como exemplo, Rose? Como assim uma emoção negativa ela pode ser importante? Vamos pegar aqui a tristeza. Quando nós estamos tristes, primeiro nós precisamos identificar qual é a razão dessa tristeza, o que está por trás dela. Mas, como nós vimos o conceito de emoção, ela nos prepara para agir. Então, mesmo uma tristeza, ela busca nos preparar para fazer algo, para ter uma ação diante dela. Então, nós temos uma série de emoções a todo momento. Às vezes, algumas delas são até inconscientes, a gente não percebe, mas isso é fato. O tempo inteiro nós temos emoções. E para contextualizar um pouco mais sobre as emoções, eu quero usar um exemplo aqui com você. Imagina que você está numa festa com o seu namorado, você está numa festa e saiu para se divertir. E aí você vai ao banheiro e quando você volta, o seu namorado está dançando com a ex dele. Olha só que exemplo. Pensa aí. E aí? Pensou? Que emoção você tem nessa hora? Diante dessa situação, você saiu, quando volta, pega o seu namorado dançando com a ex dele. E aí eu te pergunto, que emoção você tem nessa hora? O que você sente? Algumas pessoas vão me dizer, Rose, nessa hora sobe o sangue, eu sinto uma raiva. Olha só. E quais são os sintomas dessa raiva? O sintoma dessa raiva pode ser o olho se contrair, sabe? Vem um calafrio no lombo e coisas dessa maneira. Então, se você sente raiva, você vai ter algumas reações inerentes a essa emoção no seu corpo. Mas algumas pessoas vão me responder, Rose, não tenho emoção nenhuma diante disso. Não me incomoda, isso aí não me afeta, não sinto nada. Você entendeu? É assim que funciona. A mesma situação, ela pode ter percepções, ela pode gerar percepções diferentes para pessoas diferentes. E, portanto, se eu percebo diferente, a minha emoção, ela será diferente. Ela vai ser de acordo com o que eu fizer essa leitura. E agora, a minha segunda pergunta é, se você é desses que se incomoda com a situação, se isso te gera a emoção da raiva, o que você faz nessa hora? O que você faz nessa hora? Porque a emoção, ela vem e você não vai controlar, você vai sentir no corpo ali todo aquele calafrio, aquele calor, o olho vai se contrair. Mas e aí? O que você faz nessa situação? Responde para mim. Olha só que legal, faz aí uma reflexão. O que você faz nessa hora é uma escolha sua, porque você não pode controlar a emoção que você sente, aquelas reações que são automáticas. Só que você pode controlar o seu comportamento diante dessa emoção, percebe? Então, da forma que nós percebemos as coisas, nós também temos reações diferentes uns dos outros. Então, uma coisa é você ter a emoção. A emoção vem, você vai sentir no seu corpo, mas a forma pela qual que você vai se comportar nessa situação, ela também vai ser diferente de uma pessoa para outra pessoa. Talvez você tenha ouvido falar algumas propostas de curso, alguma vez aí, sobre como controlar as suas emoções. Na verdade, o que nós podemos fazer
é controlar o nosso comportamento. Como no exemplo que eu dei. A emoção, ela virá e você não vai conseguir controlar. Mas o que você pode fazer com um curso, né, com o desenvolvimento, quando você busca aí esse desenvolvimento, é mudar alguns pensamentos que são gatilhos, pensamentos que geram essas emoções. Por quê? Como assim? Mais uma vez, a ação, o comportamento, ele pode ser variado de uma pessoa para outra. Vai depender da sua prontidão, da sua forma de pensar, para poder gerenciar essas situações. Então, não é controlar a emoção. A emoção vem. O que você pode é gerenciar e escolher o melhor comportamento. Aquele comportamento que vai estar mais adequado você ter naquele momento. Como assim, Rose? Porque às vezes nós temos um comportamento mais enérgico, porque esse comportamento mais enérgico, ele está alinhado ao meu objetivo. Mas de qualquer forma, eu preciso ter clareza para conseguir pensar no momento e escolher o melhor comportamento, aquele que vai me fazer chegar onde eu quero chegar. Mas e aí? O nosso assunto é paixão, eu te pergunto, você controla a paixão? Presta atenção, pensa aí. Da última vez que você estava apaixonado, que você passou por uma situação dessa de paixão, você lembra o ânimo, a euforia, a energia que você tinha? Reações automáticas, não requer, que não exige nenhum esforço. Quando nós estamos apaixonados, nós ficamos pré-motivados, nós estamos já propensos a um ânimo que não requer esforço, ele é automático. Então lá em cima eu falei sobre o amor apaixonado e o amor companheiro. Então vamos lá. A psicologia, ela traz o amor como uma emoção, como eu te falei. O que desencadeia essa emoção amor? Conforme os estudos, conforme a psicologia, quando nós temos a percepção, quando nós nos sentimos protegidos, quando nós estamos diante de uma situação onde a gente se sente amparado, acolhido, aceito, querido, gostado, é dessa forma. Olha só, quando nós estamos diante de uma situação onde eu tenho uma percepção dessa, me vem a emoção do amor, que é uma emoção primária, que é uma emoção que nós temos até mesmo quando nós somos bebês e somos inconscientes. Então aqui agora eu quero que você pense o seguinte: quais são as características da emoção que nós relatamos? Lembra? Emoções são reações fisiológicas que nós não controlamos, que tem uma rápida duração e ela nos prepara para agir diante de um desafio, diante de uma situação. E aí eu te pergunto, será que essa percepção inicial que eu tive e que é fundamentada em uma memória emocional minha, desde quando eu era bebê, que me faz, né, uma explicação que eu tenho gravada lá no meu cérebro, que me faz sentir acolhido, aceito, será que esse sentimento diante de uma determinada situação, e estamos falando aqui de relacionamento, será que isso por si só é suficiente para me embasar a tomar uma decisão mais séria sobre com quem se relacionar, sobre com quem ter um namoro sério, às vezes achar que é o amor da minha vida, confiar cegamente em alguém e até me casar com uma pessoa? Será que isso por si só é suficiente? Avalie aí. Se você está diante dessa situação, que disparou o amor em razão de uma pessoa que te tratou bem, onde você se sentiu acolhido, né? E disparou a emoção amor. O que você faz? Qual tem sido o seu comportamento diante dessa leitura nos relacionamentos, nas situações que você tem se envolvido? Bacana até aqui? Tem muitas dúvidas? Será que eu consegui explicar? Deixa seu comentário, quero saber a sua opinião. A paixão, esse amor apaixonado, essa emoção que dura entre 12 e 24 meses, conforme
o autor que eu referenciei, que é o Pedro Calabreso, esse pesquisador, e essa emoção ela gera uma infinidade de sensações positivas e negativas, e que essa emoção ela reduz a minha capacidade de pensar racionalmente. Olha só que interessante. Por que quando eu estou apaixonado, eu não tenho muita condição de pensar, né, de raciocinar, de usar muito da lógica, da razão para tomar as minhas emoções. Então, conforme o Pedro Calabres, essa emoção, paixão, ela gera uma infinidade de sensações positivas, negativas, e ela reduz a nossa capacidade de pensar racionalmente. Então, quando nós estamos em um momento de paixão, sob os efeitos da emoção paixão, nós temos menos capacidade de pensar racionalmente. Por quê? Porque a paixão, ela inibe essa região pré-frontal do cérebro, assim como acontece quando a gente ingere bebida alcoólica. Então, assim, pode até parecer estranho. Como assim inibir, né? Se quando o conceito que nós temos é que quando a gente ingere bebida alcoólica é que a gente fica desinibido. Na verdade, quando nós ingerimos a bebida alcoólica, e assim como acontece quando nós estamos apaixonados, a região da racionalidade, a região que processa, né, a lógica, ela fica prejudicada. Então nós fazemos. Só que nós fazemos as coisas sem pensar muito, sabe? Você faz, você não deixa de fazer, você faz. Só que você não pensa, você não usa a razão para tomar as suas decisões. Pensa aí, avalia comigo. Quais são os comportamentos que você tem diante, né, desse estado de estar alcoolizado? Você faz uma série de coisas sem pensar, sem avaliar as consequências. Você manda mensagem para o ex, você fala alto, né, em algumas situações fica propenso a arrumar confusão, enfim. Então, muitas atitudes, muitos comportamentos você tem quando a sua região pré-frontal ela está inibida pelo álcool. E isso também acontece quando nós estamos apaixonados. Então agora eu peço para você refletir. Como é que você lida com cada emoção que você tem? Como você lida com a raiva, a tristeza, a paixão? Que pensamentos, que comportamentos cada emoção dessa starta em você? Porque todos nós temos essas emoções, mas qual é o comportamento que essa emoção dispara em você? O que você faz quando está diante dessas situações? Já parou para vigiar? Já parou para buscar perceber e entender isso? Isso faz parte do autoconhecimento. É quando nós compreendemos o que nós estamos sentindo e como nós estamos reagindo diante dessas situações que nos provocam essas emoções. Eu vou deixar aqui um exercício para você, para aquele, né, se você tiver o interesse em compreender um pouquinho mais sobre os efeitos da emoção, de forma geral, qualquer tipo de emoção, tristeza, alegria, raiva, como que essa emoção reage no seu corpo. Como que é o exercício? Vou pedir para você tentar deixar um espelho, próximo a você, onde você trabalha, onde você passa o seu dia a dia. E sempre que você estiver envolvido numa situação onde você perceber que sentiu algo, que veio, né, uma situação que veio uma emoção, uma situação que te afetou positivamente ou negativamente, olha no espelho. Sentiu alguma coisa? Está diante de uma situação onde você sentiu alguma coisa? Olha no espelho. Esse exercício, ele é apenas para te trazer um pouquinho da consciência sobre como você reage quando tem uma emoção. Então, como eu te falei, você vai na sua análise, você vai conseguir saber qual é a emoção que você tinha, qual é a situação, o que aconteceu, o que você sentiu, o que emoção você teve naquele momento. E a ideia do exercício é só para você perceber o que você está mostrando ao outro
diante dessa emoção que você sente. Porque muitas vezes nós não temos consciência do que nós estamos mostrando para o outro. Por exemplo, se você está conversando com alguém, né, uma pessoa que você está conhecendo, um paquera, e aí essa pessoa fala algo que te desagrada, né, alguma coisa que foi contra as suas expectativas. Como é que você reage nesse momento? Muitas vezes nós não sabemos, né? Nós não temos consciência do que o outro está vendo aqui, ó, em nós. Então, essa questão é importante para quê? Para você avaliar como que tem sido as suas impressões. Será que você consegue soar parcial, às vezes, diante de algumas situações, que às vezes é necessário? É necessário fazer cara de cachorro morto? Às vezes é necessário. Então, você precisa conhecer como que você está reagindo diante dessas situações. Então, você vai avaliar como que tem sido as suas impressões, como é que você percebe, como você faz as suas escolhas, né, as suas decisões e até mesmo as suas dores diante dessas situações que você ensaiar aí nessa área de relacionamento. Então, essa análise, ela te permite apenas uma reflexão sobre como você está percebendo as situações. E aí, a reflexão é mais ou menos assim, Bom, o meu histórico me mostra que toda vez que eu tenho essa emoção, eu tenho esse comportamento. Então, a tendência é eu ter esse comportamento todas as vezes que alguém falar alguma coisa que startar em mim essa emoção. Consegui explicar? Então é mais ou menos nesse sentido. O exercício do espelho é para que você tenha consciência de como você está parecendo, você está demonstrando para os outros diante de algumas situações que te trazem uma emoção. Então você vai conseguir identificar qual foi a situação, qual foi a emoção que você teve e como você mostrou, o que você mostrou para as pessoas diante dessa emoção que você sentiu naquele momento. Então agora vamos parar um pouquinho com a emoção e vamos conversar um pouquinho sobre o sentimento. Então, são alguns conceitos que é muito confuso para algumas pessoas, né? Conforme o próprio pesquisador que eu venho referenciando aqui, o Pedro Calabres, sentimento é uma percepção consciente e parcial das emoções. Como assim? Então, diante de uma emoção, eu analiso. A emoção, ela é aquele estado automático que eu recebo, né, que eu sinto ali as reações do meu corpo, mas ela é muito curta. E depois disso, a minha mente vai decodificar aquela emoção. E aí ela vai fazer uma interpretação do que está acontecendo, que é diferente da emoção, porque a emoção simplesmente vai lá, busca nos meus registros o que significa aquela emoção e me apresenta algumas reações do meu corpo para que eu possa agir. Então, diferente da emoção, na emoção, quando ela acontece, ela simplesmente acontece, o meu cérebro ele faz uma leitura, né, de acordo com uma percepção, com um padrão, que está lá, está massificado, está petrificado ali no meu cérebro, como ele deve entender aquela emoção. Já o sentimento, não. O sentimento é uma interpretação daquela situação que está acontecendo. É uma interpretação racional. Então, depois que você percebe o que está acontecendo, depois que você reflete, aí você vai escolher que sentimento você vai atribuir àquilo que está acontecendo. Você vai deixar acontecer um sentimento. Sim, por que deixar acontecer? Porque o sentimento, uma vez que ele é racional, então eu posso dizer que ele é uma escolha. O sentimento ele tem um período prolongado, é diferente da emoção que é bastante curta. Ela passa por um período bastante curto, né? Ela é instantânea. Por exemplo, a raiva. Quando você sente a emoção da raiva, você não vai ficar o dia inteiro sentindo raiva. Concorda comigo?
A raiva, ela é passageira, ela é fugaz. E aí você começa a pensar naquela situação que te gerou aquela raiva. E aí você vai começar a pensar, vai avaliando, né? Onde entra a consciência, que agora é racional, né? Uma vez que aconteceu, você para pensar sobre isso e você vai dar um significado para aquilo. Então, digamos que você decide ficar triste. Ou, de repente, você decide esquecer, pensar, deixa para lá. Então, você vai dar um sentido para aquela emoção. Isso envolve como você vê as coisas, como você gerencia os seus sentimentos. E aí eu entro na questão da crença. Como eu enxergo a situação, o que eu penso sobre aquilo, vai impactar como é que eu vou reagir diante dessa situação. Então eu olho para a situação que eu estou passando, por exemplo, eu estou ali numa situação onde alguém falou alguma coisa que eu fiquei muito brava, me veio aquele calor, eu fiquei com raiva, e eu olho para aquilo e eu penso, caramba, isso é ruim, isso é muito ruim. E aí você vai se envolvendo, vai se deixando levar por aquela emoção e vai conscientemente pensando, isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. E isso vai tomando, né, proporções que às vezes fica assim difícil de voltar, fica difícil de contornar. Mas perceba que foi escolha sua pensar que isso é ruim, é ruim, é ruim. É sempre a direção que eu dou para uma emoção, aquele sentimento que eu adoto, é uma escolha nossa. Eu gosto sempre de usar para explicar isso a questão do pneu furado. Digamos que você está andando numa estrada e aí cai dentro de um buraco e fura o pneu, rasga o pneu, ou você chegou no seu carro e aí viu que o pneu está furado. E aí, o que acontece diante dessa situação? Você pode olhar para aquilo e ficar com ódio, ou você pode olhar para ele e falar, bom, tá furado, vou arrumar o pneu. Arruma o pneu e vou embora. Você entendeu como é que funciona? Então, a emoção, ela é automática, ela vem. Mas o sentimento, eu sempre tenho uma escolha de qual é a direção que eu vou dar para esse sentimento. Rose, me fala alguns exemplos de sentimento. O que são os sentimentos? Bem, a felicidade, o ódio, a inveja, a compaixão, decepção. Isso não são automáticos. Não é de uma hora para outra, não é acontece uma situação e você fica decepcionado, não. A decepção, ela é uma construção. O ódio, acontece alguma coisa, você sente raiva. E essa raiva, se você assim dar essa direção, ela vai virar um ódio. Mas não é assim de uma hora para outra, né? Então, o sentimento, eles são construções, ele leva mais tempo. Ou seja, não é num estalo como acontece nas emoções. Os sentimentos, eles são alicerçados em conceitos, em preconceitos que você tem, nas formas de enxergar as situações que você está envolvido. E eu repito, mais uma vez, depende de como você vê o mundo. Mas entenda, você sempre tem a escolha. Você tem escolha de definir, de decidir qual é a direção que você vai dar para aquela emoção. Então perceba, os dois, a emoção, assim como o sentimento, todos eles envolvem padrões prévios que eu tenho. Só que a emoção, ela registra, né? E ela fica com aquela percepção até mesmo de quando eu era um bebê ou de quando eu estava na barriga da minha mãe. Então ela vai desencadear algumas reações de acordo com aquela leitura que ela faz. Já o sentimento é uma escolha minha, é uma prerrogativa minha pensar de determinada maneira. Claro, tudo isso ele está relacionado com a minha criação, com a cultura que eu estou inserido, mas de qualquer forma, a qualquer momento, eu posso mudar a minha maneira de pensar. Você concorda comigo? Você pode mudar a sua maneira de pensar. Então, você vai conseguir dar uma direção diferente para esse sentimento. Então, assim, o sentimento, ele envolve uma análise, um raciocínio, mesmo que seja uma análise errada. Por que errada? Porque às vezes eu pego alguns padrões
que eu não testei, eu não testei e falei, não, isso todas as 100 vezes que eu fiz deu esse resultado. Então você não testou, isso não foi comprovado, mas você tomou esse padrão, você adotou esse padrão. Por que você adotou esse padrão? Porque às vezes você tenha vivido uma vez e aí você decidiu pegar isso como conclusão de situações que te trazem essa emoção. Então, o sentimento, ele envolve um mínimo de raciocínio para adoção desse pensamento. Então, a emoção, ela adota o mínimo de raciocínio, mas tem um raciocínio ali por trás para você poder adotar esse pensamento, e esse pensamento vai dar direção para o seu sentimento. Então, vamos pegar aqui o exemplo do amor, conforme o Pedro Calabres nos trouxe, né? Quando o amor apaixonado, conforme esse autor, quando o amor apaixonado ele vai embora, quando acaba a paixão, fica ali a sobriedade da vida normal. E é assim, você pode prestar atenção. De repente, você está envolvido em uma situação onde vem uma emoção. E ali no calor da emoção, você tem aquele pensamento, aquele desejo naquela hora, só que passa um tempo e se esfria. Então, assim, quando a paixão, quando a emoção, paixão vai embora, fica ali a sobriedade da vida normal. E agora sim, você vai conseguir raciocinar, ter pontos de vistas assim mais conscientes. Você vai conseguir acessar a sua razão para avaliar. E aí é quando a paixão vai embora, é quando o relacionamento ou ele acaba, ou os dois escolhem construir o amor. E aí é onde entra o amor companheiro, que ele explica. E o que é esse amor companheiro? O amor companheiro, ele exige investimento de tempo, ele exige esforço para ser construído. Não é algo automático quando acontece, quando você está apaixonado. Quando você está apaixonado, qualquer coisa é linda, você não precisa se esforçar para ver, para perceber encanto no outro. Agora, quando a paixão vai embora, requer esforço, requer ali dedicação diante do outro, para o outro, para construir essa relação. É uma construção diária. Então, diante de tudo que nós conversamos até aqui, vamos fazer um resumo. Então, nós nos sentimos, quando nós nos sentimos acolhidos, gostado, né? Quando sentimos aí uma forte conexão com uma pessoa, nós temos a propensão de sentir aquela emoção que é primária, inerente, né? Desde quando nós somos crianças, então que é a emoção do amor. E aí, diante dessa emoção, amor, porque foi gostado, foi acolhido, muitas pessoas, no calor dessa emoção, tomam algumas decisões e que mais tarde, depois de um certo tempo, vão refletir e pensar, bom, não era o suficiente para sustentar uma relação. Eu tomei uma decisão que naquele momento eu achei que fosse amor, só que era só tesão, era carinho, era desejo. E aí eu me confundi e tomei uma decisão muito precipitada. Isso já aconteceu com você? Então, às vezes, essas situações, essas decisões estão muito relacionadas a uma projeção que eu faço, a uma expectativa. Eu vivo buscando ter um amor e eu concebo que a pessoa vai ser assim, aquele cara que abre a porta do carro, aquele cara que me leva para jantar e que me chama de amorzinho, né? Então, às vezes eu projeto num homem um desejo meu e aí quando eu recebo isso, quando eu vivo isso, eu penso, é o cara. Diante daquela emoção, eu penso, nossa, é isso. Muitas vezes isso aí era só uma miragem, uma ilusão minha. Então eu busquei enxergar aquilo que eu queria enxergar, certo? E aí eu percebo que a longo prazo isso não tinha sustentação.
que não era o suficiente para eu tomar decisões que eu tomei. É quando muitos relacionamentos acabam, quando acaba a paixão, quando acaba essa emoção, paixão. Então agora eu trago para discutir contigo um exemplo que é bastante delicado e que traz, às vezes, para algumas pessoas é motivo de dor, né, que impede, que bloqueia o desenvolvimento, o andamento dos relacionamentos, e para outras pessoas não, mas tá, que é o processo da separação. Eu quero discutir aqui contigo, eu quero trazer para essa discussão aquela separação que você teve como traumática, porque nem todas as separações elas são traumáticas, nem sempre, nem todas as pessoas têm uma separação como traumática. Mas vamos pegar aqui uma separação que foi muito difícil ou que está sendo difícil para superar, para você superar. Ou de repente é até uma perda de uma pessoa amada, sabe? É um luto que está se vivendo. Então veja bem, pessoas diferentes diante dessas situações, ou separação ou um luto, né? Elas passam por essa mesma situação e têm resultados diferentes. Já viu isso? Você já passou por isso? Em algum momento já passou por alguma situação que foi traumática para você? Então, as pessoas passam pelas mesmas situações e têm comportamentos diferentes. Uns têm bloqueio, outros progridem, né? Outros avançam. Analisa comigo, por que isso acontece? Será que porque umas pessoas são mais fracas, são mais moles, né? São mais emocionais? Por que isso acontece? Porque as pessoas têm uma leitura diferente dessas situações amorosas pelas quais passam e dessas situações de perdas, né? Pelas quais se passa. Não é porque são mais mole, mais fracas, enfim. É simplesmente porque porque nós percebemos o mundo de forma diferente, né? Então, todas as pessoas têm um aprendizado diferente. E aí, nós formamos concepções e expectativas diferentes uns dos outros. Então, diante de um impacto, diante de uma situação, cada um vai reagir de uma forma diferente. E aqui vem a calhar o conceito de resiliência. Você já estudou, você já ouviu falar sobre resiliência? O que é resiliência? Resiliência não significa nunca cair. Resiliência é o tempo que você leva para se levantar. Porque cair, todo mundo cai. Em algum momento da vida, todo mundo cai. Então, resiliência é o tempo que você leva para se levantar diante das adversidades, diante dos problemas pelos quais você passa na sua vida. Então, eu te falo uma coisa, é preciso ser hábil para enfrentar essas dificuldades, sabe? Enfrentar os desafios, os percalços. E aqui, eu até gosto de citar nessas situações a passagem de um salmo que diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, é preciso encarar dessa forma, sabe? Quando passamos por uma situação complicada, por uma situação desafiadora mesmo, triste, você pode chorar, você tem todo o direito, mas nós precisamos nos recuperar com uma certa agilidade, porque se você deixar, já falei isso em outro vídeo, se você deixar essa emoção vai indo e vai descambando para um canto, que é difícil depois você recuperar. Então, voltando aqui para a questão da resiliência. A nossa resiliência, ela é a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. E aí, é importante você avaliar qual é a qualidade dos seus relacionamentos. Os seus amigos, eles te energizam ou eles te enfraquecem? E o seu parceiro, a sua relação, ela te energiza ou ela te enfraquece? Nós temos neurônios chamados neurônios espelhos. Como é que funciona isso? Os neurônios espelhos, eles copiam
aquilo que nós vemos, né, com uma certa frequência, e aí o nosso comportamento ele se torna um reflexo. Então, diante daquilo que a minha mente percebe frequentemente, nós copiamos isso só de olhar. E aí o nosso comportamento ele é uma cópia, ele é refletido de acordo com aquilo que eu vivo, que eu vejo diariamente. Um exemplo disso, um exemplo para explicar essa questão dos neurônios espelhos é a questão do bocejo. Sabe quando você boceja e aí outra pessoa observa e boceja também, e aí é assim, um contínuo, uma cópia, um bocejando e o outro copiando? Então, isso é só para explicar como é que funciona a questão dos neurônios espelhos. E é a mesma coisa com os nossos filhos. Os nossos filhos nos copiam. Se você tem filho, sabe que tudo aquilo que você fala, seu filho copia. Então são os neurônios espelhos. Só avalia essas questões e pensa. Quem está no seu círculo, né, de influência, quem está influenciando a sua resiliência? Quem é que está propiciando você ser uma pessoa mais forte no pensamento, né, de resistir e prosseguir? Ou se você está convivendo, pensa aí, se você está convivendo com muitas pessoas que acabam parando, se prostrando, enfim, achando muita dificuldade diante de algumas situações que se apresentam diante da vida. E outro conceito importante para se trabalhar resiliência é o conceito da responsabilidade. O que significa responsabilidade? É a habilidade de responder sobre os próprios atos. É a habilidade de resposta aos problemas. E aí, a questão que eu trago para ti é: o que você diz para você sobre a sua capacidade de fazer? De não desistir diante dos problemas, diante das situações que parecem complexas na sua vida. O que você diz para você? No que você acredita? Porque se você entende que pode fazer algo, ou seja, que você tem a responsabilidade, que você tem a capacidade de fazer, aí você sai do campo da emoção, do sentir, e vai para o campo da ação. Se você acredita que você pode fazer, você vai agir, você vai fazer. Agora, se você aprendeu, se você desenvolveu, né, o pensamento de que você não tem controle sobre as coisas que acontecem na sua vida, aí você é apenas uma vítima. Se você é uma vítima, você não reage. Você entende nessa situação que você não pode fazer nada. E aí você fica na inércia. E aí eu te pergunto, na relação que você está vivendo hoje, você é um ator que tem escolhas e que faz? Ou você simplesmente é vítima da situação e que não tem escolha? Você pensa que você está sofrendo porque o outro é vilão da situação e que você não pode fazer nada para sair da situação que você está vivenciando. Então, para buscar melhorar um pouquinho, né, um pouquinho a cada dia a sua resiliência, eu peço para você avaliar o seguinte: diante de problemas, busque perguntar para si: eu tenho capacidade de influenciar essa situação? Eu posso controlar o meu comportamento? E aí, quando você vai se envolvendo com essas reflexões, se você pode ou se não pode, você acaba entendendo o controle que você tem diante das situações. Porque a reflexão é algo que vai fazer com que a gente chegue a essa compreensão. Então é fundamental sempre contestar, refletir. Tá, e aí? Será que eu posso fazer? E aí a segunda pergunta que você deve se fazer é a seguinte: qual é a minha responsabilidade? O que eu posso fazer? É preciso você expandir a sua consciência para entender que sempre nós podemos influenciar. E é nossa responsabilidade influenciar, é nossa responsabilidade fazer algo, sabe, para mudar a nossa situação. Nós temos responsabilidades pela situação que nós estamos vivenciando. E aí,
diante dessa situação onde você compreende isso, é dar um passo atrás do outro. É preciso responder, enfrentar, resistir. É preciso ser resiliente. Agora, vamos enxugando então algumas das questões que nós discutimos até agora, né? Desde o início do vídeo, nós falamos sobre a emoção. A emoção ela vem e você não controla, né? Só que a emoção é um fator passageiro, ela é fugaz e você não controla a emoção, mas você pode controlar a sua ação, o seu comportamento diante dessa emoção. E aí você pode falar, Rose, mas como? Como eu posso fazer para que situações que me tiram do sério, situações que me deixam muito tristes, não sejam interpretados por mim de uma forma a se transformar em sentimentos que podem me fazer mal? Será que é possível isso? Sim. Como que isso é possível? Mudando alguns conceitos que você tem. Mudando sua forma de pensar sobre algo, sobre você. Porque para você ter novas possibilidades, para você interpretar essas situações de forma diferente, você precisa mudar o seu pensamento sobre isso. Você precisa passar a enxergar de uma maneira diferente. E aí, se você vê de uma forma diferente, você terá novas possibilidades de ação, novas possibilidades de comportamento e, consequentemente, você vai transformar os seus resultados. Você vai transformar os resultados que você está tendo hoje na sua vida. E aí, você pode me falar, mas minha natureza é assim, minha personalidade é assim, eu nasci assim e eu não mudo. Tá. Vamos refletir aqui comigo. O que é personalidade? O que diz como é a personalidade de uma pessoa? A personalidade ela é formada pelos nossos hábitos, né? O que nós fazemos todos os dias, repetidamente, vai se tornando um hábito nosso. E isso forma a nossa personalidade. E aí, e hábitos? O que são os nossos hábitos? Os hábitos são os nossos comportamentos. Você concorda comigo? E os nossos comportamentos, nós podemos mudar. O que você acha disso? É possível mudar um comportamento que está inadequado ou que não está te ajudando a chegar onde você deseja? É possível mudar um comportamento? O que você acha disso? Então, se você pode mudar um comportamento, você pode mudar a sua personalidade. E aí, a escolha é sua. Manter ou mudar um comportamento. Manter ou mudar a sua realidade. Então, entenda, os nossos hábitos são formados pelo nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele pode ser mudado. Então, se eu posso mudar meu comportamento, eu posso mudar meu hábito. E se eu mudo meu hábito, eu posso mudar a minha personalidade e assim ser vista com uma personalidade diferente, ter uma personalidade diferente da personalidade que eu tenho hoje. E aí se eu mudar meu comportamento, mudar a minha personalidade, eu posso colher um resultado diferente do resultado que eu tenho hoje. Mas perceba, é um passo atrás do outro. Para você mudar um comportamento, é algo que é um passo atrás do outro, é repetidamente. Então, olha só, voltando lá atrás nas histórias, lembra? Na primeira história que eu iniciei o vídeo, lembra a história da minha irmã que me falou, olha, relacionamento não é isso aí, relacionamento é calmaria, é tranquilidade. O que a minha irmã queria me dizer, né, com isso naquele momento? Ela queria me dizer o seguinte, irmã, isso que você está querendo viver, isso é paixão. Isso são sintomas de uma emoção que uma hora vai passar. Não vai ser sempre assim. Não queira você entender ou pensar que um relacionamento vai ser esse fogo todo o tempo inteiro. Vai chegar uma hora que ele vai ficar mais tranquilo. Relação não é essa disposição, essa predisposição
o tempo todo. E a segunda história? O que eu quero te falar da segunda história, lembra que eu falei da minha colega que sempre comentava, nossa, quanta racionalidade na área de relacionamento? O que eu quero te falar é que eu aprendi que as emoções, elas são involuntárias. Elas acontecem e você não controla, eu não controlo. Agora, nós podemos controlar os nossos comportamentos diante dessa emoção. Mas o amor, o conceito de amor para mim é um sentimento que seja afeto, mas para mim o amor é um sentimento voluntário, é escolha, é decisão. Sabe, você pode escolher ser feliz ou você pode escolher se deixar levar pela emoção da tristeza, porque só você tem forças para lutar e sair de uma depressão. Quando essa tristeza vai se tornando uma depressão, só a pessoa que está passando por essa situação consegue sair dela. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, nem que é simples, não me entenda mal. Eu só estou querendo dizer que essa emoção está no controle da pessoa que está envolvida nela. Não sou eu que posso fazer com que o outro consiga sair de uma depressão. Não está no meu controle, não está no controle de terceiros. Está no controle daquele que está passando pela situação. É decisão dele. Então, é você que escolhe amar. É você que escolhe desenvolver um afeto por uma pessoa. E eu escolhi amar. Eu escolhi amar aquele que demonstrou ter aquilo que eu, Rosigleide, tinha definido, previamente como necessário para minha vida. E como eu analisei isso? Então eu percebi diante de alguns comportamentos dele que estava alinhado com o que eu desejava e a partir disso, dessa análise racional, do que eu desejava para minha vida, eu decidi amar ele. E aí, nesse contexto, eu defendo sempre que as nossas decisões de com quem se casar, a quem amar, elas precisam passar por esses processos racionais, sim. Apesar de muitas pessoas falar que nós não temos escolhas racionais, que as nossas decisões são extremamente emocionais, eu te digo que não só é possível, como é necessário nós pensarmos e avaliarmos a qualidade das nossas decisões no campo de relacionamento, no campo amoroso, sabe? Isso é fundamental para o que nós desejamos alcançar na nossa vida, porque os nossos relacionamentos, eles são o céu e o inferno na nossa vida. Você já parou para pensar isso? Eu estou falando do relacionamento como um todo, relacionamento de todas as ordens. São os relacionamentos que nos trazem os momentos de alegria e os momentos de tristeza. Então, lembre-se, você sempre tem escolha. E aí, eu venho repetidamente falando nos meus vídeos. Faça uma lista daquilo que você quer em um parceiro, daquilo que você não abre mão, daquilo que é fundamental para você. Afinal, você não quer se dar mal, não é mesmo? Ou ao menos você quer minimizar o risco, O risco de dar errado. Porque certeza que vai dar certo, certeza nós não temos de muita coisa na vida. É tudo muito incerto. Mas se você avalia, analisa, escolhe, você concorda comigo que você está reduzindo o risco? Então, pense. Pensa assim, pensa mesmo, escolha. Se conheça, saiba com honestidade o que você aceita e o que você não aceita na sua vida. E aqui agora eu vou te contar a última história desse vídeo. Logo no início do meu namoro, que hoje é o meu casamento, poucos dias que ele tinha me pedido em namoro, que eu tinha aceitado, então eu abri
né, mandei a real para ele e falei que eu queria ter filhos e ainda naquele ano, porque na situação eu estava com 32 anos e fazia parte do meu projeto de vida, dos meus planos, ter filhos ainda naquele ano. E naquele momento que eu falei, tínhamos mais ou menos uns 15 dias de relacionamento, ele me falou, olha, você pode até estar preparada para ser mãe, mas eu não estou preparado para ser pai. E aí, claro, me veio uma emoção naquele momento, né? Eu senti ali uma certa indignação, um certo descontentamento, mas eu fiquei com aquela emoção. Então, eu olhei para ele e falei, pensa sobre isso. E o que eu falei para mim naquele momento? O que eu falei para mim? Bom, vamos dar aí uns 2 meses para essa pessoa pensar. E aí, né, depois, diante da resposta dele, depois de um tempo, eu tomo a minha decisão. Porque eu tinha muito claro o que eu queria na minha vida. E se ele me falasse, passou 2 meses, ele me falasse, não, eu realmente não quero ter filho, porque o que ele me falou no momento? Eu quero ter filho daqui a uns 10 anos. Imagine só, eu, com 32 anos, não era meu plano ter filhos com 42 anos. Porque eu desejo, né, eu desejava e desejo ter 2, 3 filhos. Então, eu queria ter isso naquele momento. Para mim já estava na hora de ter filhos. Passado ali um certo tempo, passado aí mais ou menos uns 15 dias, ele voltou e falou, você tem razão. Eu analisei, cheguei à conclusão que nós podemos ter filhos. Nós estamos preparados, porque nós já temos uma certa maturidade, temos as nossas profissões, enfim. E não vale a pena ficar prorrogando esse sentimento, tudo isso que um filho pode nos proporcionar. Então, eu tinha muito claro o que eu queria, eu deixei claro para o meu parceiro. Em um momento inicial, ele foi contrário àquela ideia, mas em pouco tempo ele refletiu e ele concordou com a minha ideia, concordou com aquilo que eu tinha exposto. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não quis impor a minha vontade, eu simplesmente quis falar, e isso eu te digo, isso é necessário. É importante você falar o que é importante para você, o que é desejo para você. Porque se naquela situação o meu então namorado decidisse que não queria mesmo ter filho, imagina, eu ia deixar minha vida sobre os meus planos, sobre a decisão dele, e se ele realmente, se nós nos envolvêssemos nessa situação e passássemos ali 10 anos para ter filho, como que eu estaria diante dessa situação? Será que eu seria feliz verdadeiramente? Será que eu me sentiria completa e satisfeita nessa relação? Então o que eu falo para ti? Saiba com honestidade o que você aceita e o que você não aceita na sua vida. E aí você pode me dizer, Rose, o amor acaba, o amor morre? Olha só, lembrei de alguns conceitos que nós trouxemos. O amor, né, na minha visão, e na visão considerando o amor parceiro, então o amor é voluntário, né? Se ele é voluntário, ele é uma decisão, é racional. Então você analisa e decide amar. E aí, se esse amor que é racional, que é uma escolha, o amor parceiro, se ele não for alimentado, se ele não for construído todos os dias, pode chegar um momento em que um está tratando com desprezo o outro, ou não está se dedicando para aquela relação, onde uma parte, a parte que está sendo afetada, pode olhar ali e pensar, bom, não está valendo a pena para mim, não faz mais sentido para mim. E aí, esse outro que não está recebendo o amor que ele julga necessário para ter essa relação, ele pode não encontrar razões para estar ali nessa relação. E aí, ele vai embora.
Ele decide ir embora. Então, o interesse, a cumplicidade, sabe? Tudo isso aí precisa de um empenho, de um esforço e é contínuo. Porque, afinal, relacionamento é um acordo entre duas partes, tem que valer a pena. É dessa forma que se constrói um relacionamento. A última dica que eu deixo hoje para você, reflita. Se te fizer mal, escolha não ir por esse caminho. Escolha não colocar na sua vida aquilo que conscientemente você sabe que vai fazer mal. Isso não é amor. Pode ser dependência, tesão, mas amor não é. Se te faz mal, não é amor. E aí, se for necessário, para não cair em armadilhas que você talvez possa pensar que é amor, você pode desenvolver essa capacidade de se afastar de prazeres instantâneos para poder alcançar algumas realizações de valor mais a longo prazo. Explica isso, Rose. Às vezes você fica ali vivendo de migalhas, sabe? De alguém que já te falou que não quer um relacionamento sério com você, mas é bom o momento, você curte o momento e você fica fantasiando que aquilo possa se transformar em algo, você fica vivendo de migalhas. E aí você acaba deixando de ter tempo, deixando de ter cabeça e até de abertura para ter algo que vai ter valor verdadeiramente, alguma coisa que vai ter a possibilidade de gerar valor na sua vida. Mas e aí? As experiências que você teve na sua vida, as experiências que te contaram, ou que você viu, tudo isso te gerou qual conceito sobre relacionamento? Eu te pergunto, esse conceito que você tem sobre relacionamento, ele te ajuda ou ele te atrapalha? Será que ele está gerando aí um bloqueio para o que você está vivendo hoje? O que você pensa sobre você te ajuda ou te atrapalha nos seus relacionamentos? Me conta, deixe nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, se você conhece alguém que está precisando ouvir mensagens, né, esclarecer alguns conceitos que nós tratamos aqui nesse vídeo hoje, compartilhe com alguém. Se você pode fazer algo pela vida de uma pessoa, pela vida de alguém, faça. No mundo com tantos desafios, com tantas tristezas, o relacionamento amoroso não precisa ser mais uma fonte de sofrimento, uma fonte de angústia. Você concorda comigo? Então eu te peço, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os novos vídeos do canal, os vídeos que nós liberamos semanalmente. Siga-nos nas redes sociais também. Um forte abraço e até a próxima.